A TMP é um parceiro nosso de longa data e hoje, em parceria com a TMS Electro Academy, convido a todos vocês a aumentar o conhecimento de vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, motores e transformadores. Mas antes, eu gostaria que o Túlio, um amigo nosso de longa data, pudesse falar do portfólio que eles fornecem e o que eles têm a fornecer para todos vocês, eletricistas da região de Franca, que possam chegar aqui e aproveitar cada vez mais o que eles podem oferecer para vocês. Túlio, é com você. Bom, eu sou o Túlio, sou o responsável aqui pela TMP Eletrotécnica. Nós somos especializados desde a parte de manutenção e equipamentos industriais, motores, motobombas, bombas de piscina, geradores, máquinas de solda, toda a especialidade voltado para a indústria e também residencial, todo tipo de material elétrico, desde a linha residencial de lâmpadas, tomadas, interruptores, até a linha industrial também, de disjuntores, contatores, infraestrutura. Também temos a parte de serviços de automação industrial, desde a montagem de painéis até mesmo a parte de instalação de poste, transformadores de energia, grupos geradores e todo tipo de coisa que a engenharia elétrica possa atuar em projetos e suas especialidades. O Túlio, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que a TMP ela visa ao atender o eletricista que chega aqui na sua loja? Ele pode contar com vocês, que eu sei que vocês têm a porta aberta para qualquer tipo de informação. Então deixa aí para os nossos amigos o que eles encontram aqui, além de serviços e peças, que eu sei que o pessoal aqui é um pessoal do bem e um pessoal que gosta também de ensinar. Bom, Thiago, a nossa principal missão é garantir o funcionamento da operação do cliente, seja qualquer tipo de operação que isso seja. E claro que com os autônomos, eletricistas, engenheiros, técnicos, nossa principal função junto com eles é justamente garantir esse trabalho em conjunto para atingir esse objetivo. Todos os eletricistas que são parceiros nossos, eles estão aqui dentro dessa empresa justamente para a gente poder auxiliar no que a gente entende de melhor, dar todo o suporte, dar toda a infraestrutura, dar todo tipo de material também, fornecer a eles isso. E claro, dar aquele suporte também 24 horas em cima de emergência, em cima de urgência, que a gente sabe que problema não tem hora, não tem lugar e que a indústria, a empresa não avisa, ela simplesmente para e a TMP tá sempre lá para poder ajudar isso, para poder melhorar, para poder automatizar. Então veja bem, ó pessoal, isso é uma coisa importante, um apoio, uma ajuda 24 horas, pouquíssima gente faz isso hoje nos nossos dias. Túlio, muito obrigado. Obrigado vocês. Agradeço a atenção mais uma vez. E vocês precisando, a TMS sempre estará levando para vocês informações para o crescimento profissional e trazendo os nossos parceiros que nos ajudam há muito tempo. É um prazer estar com você. Muito obrigado. E a gente continua com o Eudes agora. Segue aqui a TMP no Instagram. Vocês vão ver que o portfólio dos caras é forte. Os caras são muito bons. Um abraço a todos. Obrigado, abraço, até. Nós estamos conversando com o Túlio, agora nós vamos conversar com o Eudes, um mestre do rebobinamento. Nós já nos conhecemos há mais de 30 anos, né, Eudes? Bastante tempo, pai. É chão. Se apresenta aí pro pessoal. Pessoal, eu tô aqui na TMP Casa Enrolador há mais de 30 anos. A gente tem uma vasta experiência em motores elétricos. Na área elétrica em geral, mas a mais aprofundada em motores elétricos. Motores, bombas d'água, geradores, máquinas de solda. A gente tem uma experiência e a gente sempre gosta de estar passando essa experiência. Um pouquinho do que a gente sabe, da experiência que a gente tem, a gente pode passar para vocês aí. É uma profissão muito interessante, é uma profissão valorizada, que hoje tem pouco, um bom eletricista, um bom enrolador, tem bons rendimentos, né? Então a gente pode mostrar para vocês aí que são da área, e aqueles que não são também, a molecada aí que quer aprender alguma coisa, o que a gente puder passar para vocês aqui, a gente está à disposição. O maior objetivo do nosso canal é levar conhecimento. E conhecimento a gente não esconde, a gente repassa. E eu sei que o pessoal da TMP tem essa vertente de poder ajudar e levar o conhecimento a outros, além dos serviços que o Túlio já falou que eles fornecem. Vamos lá. Eudes, para começar, o que faz o motor elétrico precisar de um rebobinamento e quais são os sinais mais comuns de que o enrolamento do motor está danificado?
Assim que a gente pega um motor aqui para conserto, normalmente vem para consertar, a gente primeiro faz as medições. De carcaça contra bobina, de bobina contra bobina. Se tá em curto, a gente já abre o motor já para cortar. Ele tem alguns aspectos visíveis, que é a queima de bobinas. Às vezes ele queima de uma forma que você já sabe imediatamente que é uma falta de fase. Outra forma que é uma sobrecarga. Essa sobrecarga ela pode ser mecânica, pode ser elétrica. E daí, você constatando essa queima do motor, aí a gente efetua a limpeza dele e faz o corte, tira esse cobre todo queimado. Refaz as bobinas, tira as características do motor originais e refaz as bobinas e recoloca no motor, faz a ligação para ele voltar a funcionar perfeitamente como antes. Então, pessoal, se você não tem um conhecimento, traz um motor aqui, o Eudes vai explicar o que é uma falta de fase, o que é uma bobina queimada, e vocês vão começar a ter um conhecimento mais aprofundado sobre enrolamento de motores, rebobinamentos. Outra pergunta, Eudes. O processo de rebobinamento exige muito cálculo, e como vocês fazem esse dimensionamento de um novo enrolamento para garantir que o motor volte a funcionar da mesma forma que ele saiu de loja e com a mesma eficiência? Bom, Thiago, é o seguinte, o motor normalmente a gente copia e faz exatamente da forma que ele foi construído pela fábrica. Alguns motores que a gente não consegue tirar as características deles originais, a gente pode calcular. Alguns motores que a gente quer modificar também tem as fórmulas para fazer os cálculos dele. As fórmulas elas indicam realmente a medida que você tem que colocar do cobre, do fio de cobre, as bitolas corretas, a quantidade de espiras. Isso tudo fazendo o cálculo do entreferro que ele tem, para isso depois não dar uma corrente alta, para ele não aquecer, para ele não ficar fraco. Normalmente, igual esse motor que vocês estão vendo aqui na mesa, ó, ele está quase rebobinado. Ele vem, a gente tira o cobre, conta as espiras, cada espira que vai nos canais, a gente verifica a ligação que ele tá, se ele está em série, se está em paralelo, e faz original. Esse aqui, ó, é um motor de 25 cavalos, ele tá quase que colocado. Essa é uma bobina que ainda falta colocar, e essa bobina, cada fiozinho desse daqui, ó, vocês podem ver, é uma espira. Então, em todas as espiras, são 12 grupos de bobina. Nesses grupos de 2 bobinas, todas têm a mesma quantidade de fio. Porque se eu passar ou faltar quantidade de espiras aqui, esse motor vai dar uma defasagem na corrente. Ele pode até funcionar, mas ele vai começar a aquecer, em curto prazo ele vai queimar. Então esse ó, é um motor, pra vocês terem uma ideia, esses fios que vocês conseguem ver aqui, ó, eles são todos resinados. Então você pode pôr energia aqui nele, ele não vai passar energia de um fio para o outro, pode colocar a mão normal, é uma película de verniz, resina. Depois dele pronto, a gente vai invernizar novamente, para que as bobinas fiquem compactas e firmes aqui para não ter vibração. O Eudes começou a falar, mas eu só vou fazer uma pergunta para completar. Muita gente não sabe, Eudes, mas o fio, ele faz toda a diferença no isolamento. Por quê? Porque se não for um fio de qualidade, um fio bem isolado, o que vai acontecer? Se esse motor, quando você dá partida nele, ele começa a vibrar. Se ele vibrar e esfolar o fio, ele vai passar a energia de um fio para o outro e vai dar um curto entre espiras. Esse motor está condenado. Então é muito importante a qualidade do fio, do verniz, o verniz posterior, que depois dele pronto, a gente vai passar ele pelo verniz e pela estufa para fazer a secagem, para maior durabilidade dele. Porque o motor, quanto mais bem invernizado, mais bem colocado, mais tempo útil ele tem. Por exemplo, se você tem no meio do seu processo lá uma pequena falta de fase, esse motor pode resistir à falta de fase. Se ele for mal invernizado, se ele não for um produto de qualidade ruim, ele vai entrar em curto e você perde o motor e vai novamente precisar rebobinar. Eu não sabia disso, pessoal. Hoje eu tô aprendendo muito aqui, hein? Outra pergunta, qual a maior dificuldade técnica que vocês hoje encontram quando vocês vão recuperar um motor industrial de grande porte? Olha, eu cheguei com um motor agora há pouco aqui no carro, um motor de 125 cavalos.
ele não tem, tecnicamente, ele não tem nenhuma dificuldade a mais, a não ser pelo tamanho, do que um motor desse aqui de 25 que a gente está enrolando. Os enroladores, inclusive, preferem fazer os motores maiores. Os canais são maiores também. Maiores, então a gente gosta de fazer os motores maiores. A diferença é só o volume. A forma de funcionamento e o capricho nas ligações, nas soldas, no verniz, na isolação, tem que ser o mesmo. A energia que tá para tocar um motor de 125, ela é própria para tocar um 125. E a que vai tocar um de 10 cavalos é a mesma coisa. Se a gente tiver problemas na energia, aí sim a gente vai ter dificuldade. Mas a gente tem meios também, às vezes um motor de grande porte, você não consegue tirar os dados dele, mas a gente tem meios de calcular e também de conseguir os dados originais com os fabricantes. Então essa não é dificuldade para vocês. Não. Porque vocês já estão, vamos falar assim, a longa data, né? Convivendo, enfrentando as dificuldades e isso vai fazendo com que se torne mais fácil de lidar. É normal, a experiência técnica que a gente tem é grande. Eu tenho um rebobinador aqui que trabalha fixo aqui, só rebobinando. Então quando ele pega um motor, normalmente ele já decorou as características desse motor. Então o que ele faz? Ele confere, porque pode ter um lapso aí, alguns motor com uma carcaça um pouquinho maior, ele faz uma conferência, se ele acha que está com problema, que às vezes o motor é rebobinado em alguma outra oficina e esse motor não enrola ele original, entendeu? Ele com fio mais fino, alguma coisa assim, que às vezes não causa grandes problemas, mas a gente opta para sempre enrolar original. As condições do motor, ele é calculado exatamente pelo entre-ferro que ele tem. Então, se você coloca mais fio, às vezes um cara chega aqui, leigo, ele fala assim, olha, coloca um fiozinho mais grosso. Não tem isso. Ele foi engenhado para poder trabalhar nessas condições. O processo de manutenção do motor. Quais testes elétricos